Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por essa noite. Quero compartilhar com os amados um texto que está na epístola aos Romanos, segundo capítulo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 17. Todos acharam, amém? Amém? Glória a Deus. Eis que tu, que tem por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade. Preste atenção, porque a leitura do texto é talvez a parte mais importante do sermão. Todo o resto que a gente vai dizer está fundamentado em cima da palavra que está sendo lida nessa noite. Eis que tu, que tem por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, rogamos, meu Deus, a Tua graça mais uma vez e a interpretação da Tua palavra, da Tua vontade sobre a Tua igreja, que Teu Espírito esteja, Senhor, a trazer de volta o coração do Teu povo, a seriedade do Teu Evangelho que o Senhor nos revela através da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos num culto essencialmente missionário. E longe de mim dizer que é um pressuposto para que nós exerçamos o chamado e a comissão que Jesus nos entregou. Longe de mim afirmar que para o exercício dessa comissão seria necessário uma perfeição moral. Seria necessário uma perfeição em nossa conduta, uma inerrância moral da nossa parte. Longe de mim afirmar isso. Nós somos nascidos em pecados, estamos sendo transformados pelo Evangelho de Jesus a cada dia, e aquele que começou em nós a boa obra, graças a Deus, a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. No entanto, parece que Paulo está a dizer que o caráter do pregador, essa noite, o caráter do missionário, pode interferir negativamente
na pregação e no sucesso da principal coisa, da principal missão que Jesus nos outorgou nessa terra. Jesus deixa no seu epílogo, saindo de cena no sentido físico, deixando a sua missão aos discípulos. Os últimos capítulos dos evangelhos vão se dedicar, que as últimas palavras de Jesus foram entregues aos discípulos, falam, vão, entreguem, repassem. E ele subindo aos céus, ele não tratou de outra coisa a não ser fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão poder ser minhas testemunhas. Reforça a imprescindibilidade da gente proclamar o evangelho. Isso não é uma sugestão, mas para isso, parece que ele estabelece algumas condições. Parece que a gente não precisa saber como fazer tudo, e eu tenho certeza que nem depende de nós. Deus faz por nós, em nós, através de nós e apesar de nós. Deus cumpre o seu chamado, Deus cumpre a sua missão salvífica na terra, apesar de nós. Mas isso não significa que a nossa vida possa ser levada de um jeito que comprometa de maneira dolosa, de maneira intencional, a propagação do evangelho. Porque Paulo está dizendo o seguinte: o nome de Deus está sendo envergonhado entre os gentios, entre os descrentes, entre os ímpios, por sua causa. E por que está sendo envergonhado? Porque existia um descompasso entre aquilo que era falado e aquilo que era vivido. Paulo começa em Romanos dizendo assim, falando da revelação de Deus na natureza, a todo aquele que crê. Então ele fala, porque do céu se manifesta a verdade do evangelho. E porque os homens, olhando para a natureza, claramente entendem o seu infinito poder e todas essas coisas, a sua divindade. E aí ele arremata dizendo, mas eles tendo conhecido a Deus, isso ele está falando dos ímpios, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, antes em seus discursos se desvaneceram, e se entregaram às paixões. Quando o homem se entrega às paixões, o que Deus faz com ele? Já que você se entregou às paixões, eu te entrego a elas, pode viver. Eu te chamei através da natureza, eu te revelei a minha glória através da natureza. Você olhando para a natureza entende o caráter da minha divindade, entende o meu caráter, mas já que você decidiu se fechar, então viva com isso. No capítulo 2, ele começa a falar do caráter do judeu, falando daqueles que não só têm a revelação da natureza, mas agora tem a revelação da lei de Deus, dizendo o seguinte, porquanto o homem, você é inexcusável quando julga. Por quê? Aí ele fala de todas as, ele vai falar, segundo a verdade e tal, e aí ele fala, da revelação de Deus através da lei. E aí ele fecha novamente o capítulo, trazendo essa inconsistência. No primeiro capítulo, os ímpios que se desvaneceram, mas no segundo capítulo, ele traz o judeu, que se entrega às paixões, mas mesmo assim, se gloria de maneira vã. Mas você que tem por sobrenome judeu, que repousas na lei, te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E você mais do que isso, você confia que você é guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro,
não te ensinas a ti mesmo. Em outras palavras, o evangelho que você prega não funciona na sua vida. O remédio, o produto que você vende, não funciona para você. Porque parece, Paulo está dizendo assim, porque parece que você tem uma pregação em cima do púlpito e você tem uma forma de viver fora dele. Parece que no domingo a sua conduta é uma, na segunda é outra. Parece que de terno e gravata o seu discurso é um, parece que em casa, com as roupas à vontade, a sua conduta parece outra pessoa. E aí o que me preocupa é que Paulo vai dizer, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por sua causa. Meu Deus, eu queria que tivesse escrito, porque o seu nome está sendo blasfemado, porque você está sendo motivo de chacota. Quem dera Deus dissesse assim, porque o nome da Assembleia X, ou da Batista Y, ou da Presbiteriana de fulano de tal, está sendo blasfemado entre os gentios. Quem dera Deus estivesse dizendo, porque o nome da igreja está sendo blasfemado por sua causa. Quem dera Deus estivesse dizendo isso, mas Paulo está dizendo, porque o nome de Deus está sendo blasfemado por sua causa. O sucesso da missão se compreende, se compromete por causa da nossa hipocrisia. Entre não aquele erro eventual, talvez um temperamento um pouco difícil que a gente encontra nas escrituras, mas a hipocrisia dolosa, renitente, obstinada, de um coração endurecido pela lei, e uma falta de auto-julgamento em que a gente se acha crente, a gente se acha mestre de crianças, instruidor dos nécios, luz dos gentios. Nós nos achamos todas essas coisas. E aí Deus nos pergunta, o evangelho que você posta no Facebook, a legenda que você põe na bio do seu Instagram, você que procura e que proclama todas essas coisas, você não leu as coisas que você pôs no Facebook para aplicar na sua vida? Você não aplica naquilo, você não aplica para si aquilo que você publica para os outros? Porque o evangelho de Deus, porque o nome de Deus, o precioso nome de Deus, é blasfemado entre os gentios, por causa de vós. Paulo vai dizer, porque como está escrito. A referência que eu tenho é em 1 Samuel, quando Natã confronta Davi acerca de seu adultério. Natã chega em Davi, o confronta com uma história hipotética, Davi dá o julgamento, Natã revela e confronta o pecado de Davi. E aí Davi diz, Natã faz algo que me preocupa tanto quanto essa mensagem. Ela fala assim, porquanto, Davi, por sua conduta, você deu ocasião para que os seus inimigos blasfemem do seu Deus. Davi, você é um homem de muitas vitórias. Davi, você é um homem de guerra. Davi, você é um homem de boa fama. Parece que isso foi um erro pontual na sua trajetória, mas sabe o que aconteceu, Davi? Não vão falar que a sua gestão agora está comprometida, Davi. Não vão falar agora, Davi, que o seu reinado está abalado, Davi. Sabe o que vão falar fora das fronteiras de Israel? Que o nome de Deus está sendo blasfemado por sua causa, Davi. O caráter do missionário compromete o sucesso do evangelho. Abram comigo
A primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira Timóteo capítulo 3, é um texto muito conhecido da igreja. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, e não neófito, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Também convém que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também sejam estes primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque o que servirem bem como diáconos adquirirão para uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Eu já ouvi esse capítulo em algum lugar. Parece que é da separação de obreiros. Então, será que esse texto aqui se aplica somente aos homens que estão sentados nesse púlpito? Será que os membros então podem ser dados ao vinho, espancadores, cobiçosos de torpe ganância, imoderados, briguentos, avarentos? Será que é esse o sentido do texto? Salva o púlpito, salva os oficiais da igreja, salva o presbitério e o diaconato, e o resto da igreja pode andar do jeito que for? Claro que não. Paulo está dizendo ao Timóteo que os obreiros, eles são os primeiros a atingirem esse patamar de excelência e maturidade na vida cristã. Mas a santidade que Deus apregoa é para toda a igreja. Agora me diz, desse rol que nós acabamos de ler, quais delas são virtudes? E quais delas são habilidades? Deixa eu atalhar o seu raciocínio, a sua leitura. De tudo aquilo que Timóteo está trazendo, Paulo está trazendo para Timóteo, só existe uma habilidade: apto para ensinar. Todo o resto são virtudes que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que carregar dentro do coração. Mas nós emprestamos os nossos olhos e ouvidos a homens e mulheres muito habilidosos, mas que parecem não demonstrar compromisso nenhum com a casa do Senhor. Homens e mulheres que cantam bem, que pregam bem, que são aptos de maneira superlativa, mas que não carregam. Deus só traz uma habilidade: aptidão para o ensino.
Porque Deus compreende que Ele não tem prazer em um culto promovido por pessoas que não vivem o que está na sua palavra. Deus não tem prazer em homens e mulheres que não têm compromisso com Ele, ainda que sejam muito habilidosos. Sabe o que me aflige? Isaías, eu não tenho ainda, vou pedir para o Roberto orar por mim, eu não tenho esse endereço automático na cabeça, né? O pastor Roberto Teles, ele não lê, ele faz download da Bíblia, né? Para Israel nunca faltou culto. Israel nunca foi um lugar onde houve a ausência de culto. Sim, existe circunstâncias, mas sempre teve habilidade. Isaías fala assim: quando vocês vêm para minha casa me cultuar, ele faz uma pergunta que parece irônica. Deus fala: quem chamou vocês aqui? Imagina, num domingo à noite, a gente todo perfumado, chega na porta da igreja e fala: opa, prazer, opa, Jesus. Ô Jesus, o senhor veio? Vim, em minha casa. Você? Eu, Dene. Ah, tá. Pois não, Dene. Não, vim cultuar aí. Aqui? Aqui, eu venho aqui todo domingo. Quem te chamou? Amós falou assim: Jesus, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Meu Deus. Os profetas disseram: eu tenho pavor, as suas assembleias solenes me cansam. Eu tenho ojeriza das suas luas novas, das suas assembleias. É como se Deus olhasse para a igreja brasileira e mundial e dizendo: não, mais um congresso, não. Até quando? Até quando? Isso vai durar? Quem vos chamou para congregar na minha igreja? Quem chamou vocês? Parece uma mensagem tão divergente daquilo que a gente está ouvindo de não pode vir, vem na minha igreja, não, aqui a gente aceita, aqui o que vale é a sua intenção de adorar a Deus, vale o seu coração. Deus está dizendo: quem chamou vocês? Quando existe um descompasso entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz, tudo que resta para nós é uma vergonha. A vergonha de ver não somente o insucesso da missão por causa da nossa conduta, mas o próprio Deus deixa de responder as nossas orações. Porque é uma das coisas que Isaías e Amós nos orientam. Fala: quando vocês se reúnem, eu tapo os ouvidos, eu não ouço, eu faço questão de não ouvir os louvores e as orações de vocês. Porque tudo que vocês fazem é um dia de jejum, um dia vocês se encurvam como um junco. Porventura foi esse o jejum que eu escolhi. Não é porventura que vocês abram a sua mão ao faminto. Amós fala assim: então flua a sua justiça como rios. Quando vocês atentarem, quando vocês se lavarem das suas mãos, vocês vão chamar e eu vou dizer: eis-me aqui. Quando o seu coração for sincero, eu não estou te cobrando perfeição, mas eu estou te cobrando uma atitude de sinceridade diante da minha presença. Deus tem misericórdia de nós. Se performance fizesse culto, se performance fosse suficiente, nós provavelmente não estaríamos aqui. Porque naquele duelo entre os profetas de Baal e Azera e o profeta Elias, que aconteceu no Monte Carmelo, provavelmente Baal teria ganhado. Eu sei o que eu estou falando, porque Baal não é Deus, assim, mas se performance fizesse culto. Porque quando a gente compara os dois quadros, a gente vê de um lado, do lado da concorrência, um quadro muito bonito,
850 profetas de um lado. Imagina se eu anunciasse hoje que a cantata ia ter um coral e orquestra de 850 vozes. Era para parar o estado, 850 vozes. E em cima de um monte. Meu Deus, imagina aquele som propagando. Desde as 6 horas da manhã até o meio-dia. Aqueles homens batendo o tambor com toda a força que tinham. Aqueles homens cantando e adorando a Baal. Meu Deus, que culto bom, hein, que eles estão fazendo em cima do monte. Mas não teve fogo. E aí a Bíblia vai dizer que Elias era um homem com relativa facilidade para tirar fogo do céu. Chega 50, homem de Deus, desce, acaba quer te ver. Se eu sou homem de Deus, desce fogo, buf. Homem de Deus, desce, se eu sou homem de Deus, desce fogo, buf. Era um poder que eu gostaria de ter, se fosse para escolher um poder. Aí chega o terceiro homem de Deus. Eu estou com mais 50 aqui. Por favor, vamos lá encontrar, vamos ter uma audiência com o rei. Ah, tá bom, então agora eu vou. Elias tinha relativa facilidade, vamos dizer. Era o ministério de Elias. Mas quando Elias é desafiado e eles fazem todo aquele culto, Elias não faz. Ah, quer ver? Quer ver? Agora vocês vão ver o fogo, hein? Presta atenção. Presta atenção, hein? Ó, todo mundo aí, profeta de Baal, profeta de Azera. Minha vez agora, hein? Ó. Elias não faz isso. A Bíblia diz assim: Elias falou, bom, minha vez agora, vocês desistiram, já é minha vez. Ok, chama todo mundo. Elias chama, pessoal, vem cá, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Então Elias consertou o altar do Senhor, que estava quebrado. E aí ele pega 12 pedras. Israel será o teu nome. Cada uma para uma tribo de Israel. Eu sei que tem um livro falando sobre isso, as 12 pedras. Eu não quero fazer disclaimer em cima desse livro. Mas imagina só, um altar de 12 pedras. Uma delas representando Rúben. Rúben. O pai dele disse, Rúben, meu filho mais velho, você não vai ser o primogênito porque você é inconstante como a águia. Subiste ao leito do teu pai. E por isso você perdeu a benção da primogenitura. Mas tinha uma pedra lá chamada Rúben. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos não de justiça, mas de violência. Brigão, né? 2 assassinos, frio, sanguinário, homicídio triplamente qualificado. Uma pedra Simeão e uma pedra Levi. Pois é. E tinha uma pedra Judá também. Judá, aquele que determinado dia escolheu sair com uma prostituta. Se ela não tivesse sido esperto bastante para pegar uma garantia, ela teria sido executada na maior hipocrisia. Tua nora, Tamar, tá grávida. Tá grávida, olha, que absurdo. Que absurdo. Imagina eu aqui preparando meu filho para ela e agora ela parece grávida. Que mulher que não presta, hein? Eu engravidei desse homem aqui. Ai, meu Deus. Melhor é ela do que eu. Não. Fui eu que pequei, fui eu. Quase que alguém morre por tua causa, né, Judá? Mas tinha uma pedra lá, escrita Judá. E aí também, talvez, tinha outra pedra lá. Issacar, Zebulon, Gade, Naftali, Azer.
pedra por pedra, edificando um altar. E você sabe que pedra não é tijolo, né? Pedra não é tijolo. E desde o Egito o pessoal já sabia fazer tijolo. Elias poderia ter construído um altar de tijolo que todo mundo é quadradinho, todo mundo se encaixa, né? Mas Deus não escolheu fazer da gente tijolos vivos, Ele escolheu fazer da gente pedras vivas. E aí tem o Dene, uma pedra chamada Dene hoje na igreja, toda disforme, que não encaixa direito assim. Rapaz, que pedra difícil de encaixar. Aqui, pronto. Vou dar um jeito nele, vou pegar outra pedra aqui. Tem uma pedra aqui, chamada Meire. Vou encaixar com ele aqui, vai ficar bom. Aqui, pronto. Não encaixou direito, né? Porque pedra não tem canto, então às vezes fica uma fresta para lá. Às vezes eu não me dou bem com o teu temperamento. Às vezes eu falo de um jeito que você não se agrada muito. Às vezes sobra, às vezes falta. E aí a gente vai se apertando nesse edifício que foi construído sobre o alicerce. Mas lá em Elias está olhando para aquele altar feito de tantas pedras e dizendo: Israel será o seu nome. Israel será o seu nome. Todo mundo olha a imperfeição, mas um dia Deus chamou ele de Israel é campeão de Deus. Todo mundo olha para aquele homem e vê Jacó. Deus fala: Israel será o seu nome. Todo mundo olha para esse altar que a gente edifica e fala assim: mas é cheio de deformidades. É Jacó. Não, é Jacó, é a mesma pessoa, é Jacó. É meio trambiqueiro, meio trapaceiro. Mas Deus um dia olhou para nós e falou: Israel será o seu nome. Eu já chamei ele de campeão de Deus. Eu não enxergo o que ele é, eu enxergo aquilo que eu vou fazer nele. E aí, para esse altar, Deus olha. Quem olha de baixo, vê Rubem, Simeão, Levi, Sacar, Judá, Zebulon, todas aquelas pedras rústicas formando aquele altar. Mas quem olha de cima, só vê o novilho, que foi colocado em ordem sobre a lenha, guarnecido por um espelho d'água, que é sua palavra. E quando Deus olha lá de cima, talvez todo mundo aqui embaixo estivesse olhando para a imperfeição do altar. Mas quando Deus olha de cima, Ele nos vê através do sacrifício perfeito que foi colocado sobre o altar. Porque quando Deus olha para nós, Deus não vê a nossa justiça, a nossa imperfeição. Deus vê o Cordeiro que foi morto e ressurgiu, que nos lavou com o seu sangue. E Deus olha para nós e diz: é meu filho, porque está em Cristo Jesus. Quem olha de baixo vê todas as imperfeições. O sucesso da nossa missão não consiste em a gente cantar bem. E detalhe, não estou dizendo que não é para orar, mas o sucesso da missão, em face de um caráter ilibado na presença de Deus, ele prescinde, ele passa na frente de uma oração bem elaborada. Porque oração, os profetas de Baal e de Azera dão aula. Orar das 6 ao meio-dia, para mim, parece uma missão bem difícil. E Elias faz uma oração que, se você prender a respiração, eu faço ela aqui. Senhor meu Deus, manifesta-te hoje que Tu és Deus, e que eu sou o Teu servo, e que eu só fiz todas essas coisas por Tua palavra. Manifesta, Deus, e responde com fogo, para que saibam que o seu coração tornou atrás. Nós não temos falta de madeira, nós não temos falta de água,
Tem muita palavra sendo derramada sobre o altar. O que falta em nós é nós edificarmos o nosso altar debaixo do sacrifício de Jesus. O que falta em nós é deixar que o caráter de Cristo compreenda a nossa missão. Vocês viram recentemente que uma moça, sem dizer uma palavra, ganhou milhões, ganhou uma carreta de seguidores, só por ter ficado calada na janela do avião. Se aquilo fosse uma discussão, e ela falava assim, você é uma folgada, não sei o que, aquele vídeo teria virado fumaça. Mas todo mundo olhou para ela e falou, meu Deus, quem é essa moça? Quem é essa santa? Eu queria ter essa paciência. Imagina a mulher fazendo aquele estardalhaço. A gente acha que é por o nosso muito falar que as pessoas vão se converter. A Bíblia chega a dizer para as mulheres que têm marido descrente, fala assim, fique em silêncio, ele vai ser ganho sem palavras, fica tranquila. Não é o falar que vai ganhar. Deixa eu reler com você o texto que a gente leu no início. E aí a gente vai estar concluindo. Eu vou contextualizar, amém? E você, que tem por sobrenome assembleiano, frequentou a vida inteira a escola dominical e se acha crente, e você procura a vontade de Deus e sabe o que é certo, sendo instruído no Evangelho de Jesus. E você confia que pode discipular alguém, você confia que você pode ser exemplo, você confia que você pode dar aula de versículo bíblico para as pessoas que estão no mundo e inclusive trazer as crianças para perto de Deus. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Em outras palavras, você que não está dando o exemplo que Deus espera que você dê, você que não está espelhando o caráter de Cristo que Deus espera que você espelhe, qual que vai ser a nossa consequência? Nós temos, graças a Deus, um corpo de talentos muito frutífero, mas a igreja do nosso Brasil precisa muito mais do que isso. A igreja do nosso Senhor Jesus precisa chamar a atenção para um altar que foi esquecido e trazer a nossa consciência de que Deus cobra de nós uma consciência santa e pura, uma consciência em que não valem aquelas mentirinhas brancas, aquele fala que eu tô, mas fala que pode ser. E você pode dizer que talvez seja isso, mas você pode dizer que talvez fosse tal coisa. Deus quer um altar onde o fogo que arda seja o fogo da sua presença, não o fogo da nossa própria atividade. Deus em Cristo Jesus nos traga o necessário para reedificar o altar que está quebrado dentro dos nossos corações. Senhor Deus, eu oro a Ti, ciente de que somos pecadores e que o sucesso das missões independe, Deus, do nosso carisma, e que nós somos apenas portadores de um fogo que o Senhor trouxe à terra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Deus, conserta os altares, traz consciência para as pessoas, traz consciência para que nós consertamos os nossos altares.
Deus, eu coloco diante de Ti cada pessoa, cada crente em Cristo Jesus, cada adolescente, cada jovem, que as nossas redes sociais glorifiquem a Ti, que aquilo que a gente curta possa glorificar a Ti, que as nossas fotos no Instagram e no Facebook possam glorificar a Ti, que as nossas palavras possam glorificar a Ti, que os nossos patrões, Deus, possam olhar para nós e glorificar a Ti. Deus, que a nossa família olhe para nós e possa glorificar a Ti. Deus, que os nossos credores olhem para nós e possam glorificar a Ti. Deus, que as pessoas que servem do nosso serviço, dos nossos talentos e dos nossos trabalhos possam glorificar a Ti, olhando para aquilo que a gente preste. Deus, olha, Deus, para aquilo que fazemos na segunda. Deus, que o nosso culto, Senhor, não seja um culto de Baal, onde existe muito barulho, mas é vazio de resposta. Um culto onde existe muita música, mas é vazio de altar. Deus, nos dá temor na Tua presença, santifica o Teu povo, santifica o nosso coração, santifica, Jesus, os nossos irmãos, santifica, Senhor, os pregadores da Tua igreja, Senhor, santifica, Deus, e traz seriedade ao nosso caráter, Deus, que o nosso caráter espelhe a Sua grandeza, Deus. Começa hoje, Senhor, a trabalhar nos nossos corações, e que o Teu Espírito, Senhor, nos dê temor o suficiente, para que o Teu santo nome, Deus, o nome de Jesus não seja envergonhado na terra por causa da nossa desídia e da nossa obstinação e da dureza do nosso coração. Olha, Senhor, para aquilo que fazemos, Espírito Santo derrama. E Pai, em nome de Jesus, se o nosso altar estiver consertado, se houver conserto, Deus, responde com fogo para que o Teu povo veja que o seu coração, que Tu fizeste voltar atrás o Teu coração. Responde com fogo, Deus, em nome de Jesus, sobre o sacrifício e sobre a aliança que o Senhor fez com essa igreja, com essa assembleia. Em nome de Jesus, traz limpeza, Deus. A Bíblia diz que o Teu juízo começa pelo Teu altar, começa de nós, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos santifica, Deus, santifica os Teus obreiros, santifica os Teus músicos, santifica os Teus adoradores, Deus, que haja seriedade nos relacionamentos. Senhor, restaura casamentos, Deus, restaura, Senhor, a paternidade, restaura, meu Deus, o nosso compromisso contigo nos trabalhos, nos contratos. Deus, em nome de Jesus, restaura e faz exitoso o Teu nome, Senhor, em nós e apesar de nós, Senhor, em nome de Jesus.